Boa tarde, galerinha da Escola de Missões de Milange. Bom falar com vocês de novo. Queria estar vendo o rostinho de vocês. Estou muito feliz com você que está perseverando, que está até hoje firme aí com a escola, junto com o Leandro. Agradeço muito vocês que têm ajudado no lanche, agradeço as orações, agradeço porque vocês estão dando valor. E isso é realmente muito importante para nós, tá bom? Deus te abençoe. Vamos orar? Senhor, abençoa, Deus, esse nosso encontro, que a tua presença encha, Deus, a vida de cada um desses jovens. Eu sei que o Senhor tem um plano para eles. Fala ao coração, ministra, transforma, em nome de Jesus. Amém. Amém? Hoje nós vamos falar de um tema também muito importante. Todos os temas são importantes. A maioria dos temas, eles são relacionados ao caráter, são relacionados à vida de santidade, né? E isso por quê? Porque a base de qualquer líder, de qualquer missionário, de qualquer pastor, né, é a vida com Deus, reta, íntegra, santa. Por isso que a gente foca tanto em trabalhar as áreas que todos nós podemos ter alguma dificuldade, né? Hoje nós vamos falar sobre as raposinhas. De que se trata a raposinha? Bom, vou falar algumas características das raposas e vocês vão entender daqui a pouco. Vamos ver o que são as raposas. São um dos animais mais inteligentes e perspicazes do planeta. São capazes de identificar a grande distância, tanto animais rivais quanto alguma fonte de comida. É um animal muito rápido e forte para o seu tamanho. A raposa é glutona por natureza, ela se alimenta de todo e qualquer tipo de alimento, desde que satisfaça seu paladar. Seus hábitos são noturnos e a raposa é capaz de brincar, de pegar suas presas antes de comê-las. As raposas se mantêm à espreita, em total silêncio, e por este motivo podem se aproximar da presa sem ser vista. Ou seja, ela é muito perspicaz, ela é muito sutil, ela entra devagarzinho e consegue o que quer na maioria das vezes. Nos tempos antigos, os agricultores cercavam, e ainda cercam, né, as plantações, principalmente a vinha, para que as raposas não entrassem e as destruíssem. As cercas protegiam a plantação, mas as raposinhas, que eram filhotinhos, como tinha um tamanho bem pequenininho, elas conseguiam furar por baixo da cerca e entrar nas plantações e destruí-las. Na Bíblia, citações sobre raposa estão mencionadas em várias passagens. Lá no livro de Juízes fala, em Neemias, Lamentações, Ezequiel, em Lucas também, 13:32, fala sobre raposas. E as raposinhas na Bíblia, elas têm um símbolo, uma simbologia de sagacidade, de esperteza para o mal, do inimigo que sorrateiramente se infiltra para destruir. Neste estudo, as raposinhas representam pequenas coisas, hábitos, atitudes e situações que nós mantemos, que parecem inofensivas, mas que vão destruindo e minando a nossa vida espiritual. Então, o que são as raposinhas? Elas são os animais muito sagazes, né, que invadem as plantações. E as menorzinhas são as mais perigosas, porque elas, pelo pequeno tamanho, pela esperteza, ligeireza, ela consegue às vezes passar por baixo das cercas que são feitas nas plantações e elas conseguem destruir as plantações mesmo sendo raposinhas, parecem bonitinhas, mas destroem. E nós vamos falar hoje sobre as raposinhas na vida espiritual. Nós vamos fazer uma simbolicamente usando raposinhas para falar daquelas pequenas coisas que às vezes nós não estamos apercebidos e que elas estão presentes, alguns pequenos hábitos, pecadinhos que estão ali na nossa vida e a gente não dá muito valor. Isso aqui não tem nada a ver, isso aqui não me prejudica, não. Então as raposinhas são aqueles comportamentos, aquelas atitudes, hábitos, vícios que a gente alimenta e acha que é inofensivo, que não vai fazer mal e que acaba destruindo a nossa vida espiritual. Nós vamos ver alguns tipos de raposinhas, falei que é simbólico, então usando aí essa esperteza, né, essa agilidade sorrateira, né, das raposinhas para a gente entender que existem algumas coisas que podem entrar na nossa vida e a gente pode passar desapercebido achando que não estão tendo nenhum efeito contrário à nossa vida espiritual e elas estão eliminando nossa comunhão com Deus, destruindo nosso relacionamento com Deus, destruindo a nossa fé, destruindo a nossa vida espiritual. A primeira raposinha que nós vamos ver é a inveja. A inveja. O que é a inveja? A inveja é insatisfação,
Raiva ou desgosto pelo sucesso ou prosperidade do outro. É quando alguém não sabe se alegrar com a alegria, com o sucesso do outro. A inveja, ela leva a cobiça, você querer ter aquilo que o outro tem, querer ser aquilo que o outro é, querer ter as oportunidades que o outro tem. Então, a cobiça, que é também o desejo de ter o que pertence ao outro, emprego, casa, namorado, esposa, amizades, talentos, dons, oportunidades diversas, né, que são do outro, que você não tem. A inveja mata a alegria e a gratidão na vida da pessoa. Tiago 3,16 diz que onde há inveja, há facção, há divisão e há confusão. Paulo ensina aos coríntios que a inveja é fruto de carnalidade, chama isso de carnalidade, de infantilidade também, domínio da carne. A inveja, então, é esse sentimento de tristeza com o sucesso, com a alegria do outro. E é também, então, a cobiça daquilo que o outro tem, que você não tem, ou que você gostaria de ter. É complicado, né? Às vezes você está ali passando lutas e vê o seu irmão crescendo, comprou uma bicicleta, comprou uma moto, comprou uma casa, passou numa universidade, e às vezes a pessoa pode sentir ali aqueles ciúmes da vida da pessoa, aquela inveja, mas esse sentimento que parece às vezes inofensivo e que está ali dentro da gente e a gente não dá muito valor, pode ser destrutivo para a nossa vida espiritual. A Bíblia diz: alegrai-vos com que se alegram e chorai com os que choram. Às vezes a pessoa até tem facilidade de chorar com quem está passando um momento de luta, mas às vezes se alegrar com a alegria do outro, se alegrar com o sucesso do outro, às vezes tem maior dificuldade. E a inveja pode estar em qualquer um de nós, né? E nós precisamos estar atentos, com a anteninha ligada, para perceber se não é esse tipo de atitude, de sentimento em nossas vidas. Amém? Segundo, murmuração. Murmuração, o que são as murmurações? São queixas, reclamações geradas por descontentamento, insatisfação e ingratidão. A murmuração também é fruto da ingratidão, né? Por quê? A pessoa está sempre descontente, ela não olha para aquilo que ela tem, mas ela foca naquilo que não tem, na falta, ao invés de focar naquilo que ela já recebeu. Ela foca nos prejuízos, nas perdas, nas dificuldades, ela foca naquilo que ela não tem, que ela nunca teve, e esquece de olhar tudo quanto ela tem. Às vezes a família, às vezes os amigos, a vida cristã, as oportunidades de conhecer a Deus, e ela foca somente naquilo que não tem. E às vezes passa a ser uma pessoa que reclama muito, que murmura muito, e isso é fruto de ingratidão também. Deus os reprovou, e aquela geração murmuradora, incrédula, não entrou na terra prometida, morreu no deserto. Lá em Números 14, 26 a 30, vai dizer sobre isso. A reclamação pode ser uma queixa que fazemos em voz baixa, ali murmurando ali. Ali a pessoa está murmurando da pessoa, murmurando das coisas, reclamando da comida, reclama disso, reclama daquilo. É muito perigoso, parece uma coisa inofensiva também, assim como a inveja, mas é destruidor, porque é incredulidade, a falta de confiança no Senhor, é ingratidão a Deus e às vezes às pessoas, porque é o foco naquilo que falta, naquilo que não tem, ao invés de gratidão e alegria por aquilo que se tem. O remédio contra a inveja e a murmuração é o contentamento e a gratidão. Você quer desenvolver uma vida sem inveja, sem murmuração, comece a estar feliz, comece a ser grato, comece a perceber tudo de bom que você tem. Quando a gente começa a contabilizar tudo que Deus já fez, primeiro por Jesus, pela salvação, que é o maior, né? Porque imagina ter uma vida aqui até boa e depois ir para o inferno eternamente sem Cristo, sem Deus. Então, primeiro por Jesus e depois pela vida, pela saúde, pela família, pelo alimento. Pode parecer pouco, pode parecer que não é o que você gostaria, mas comece a cultivar a gratidão, cultivar a alegria nas pequenas coisas, cultivar o contentamento. A Bíblia diz: contentai-vos com aquilo que tendes. Paulo fala: eu aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. E isso é saúde para a nossa alma. A Bíblia diz para nós não andarmos insatisfeitos, murmurando, reclamando, descontentes, mas sermos contentes com o salário, com a vida que nós temos. Lutar para crescer, para melhorar, sim, todos nós podemos. Mas não viver uma vida insatisfeita o tempo todo, amargurado por aquilo que não tem, pelo que o outro tem, mas que nós comecemos a desenvolver, amém? A nossa gratidão, desenvolver o contentamento, a alegria com as coisas que nós já temos, já possuímos.
Terceiro, a fofoca, falar mal dos outros, divulgar informações e segredos dos outros. A Bíblia diz que o fofoqueiro, ele destrói amizades, ele separa melhores amigos, difamar a imagem e a reputação dos outros. A Bíblia não nos dá permissão de falar mal de ninguém. Se nós temos, o irmão fez alguma coisa errada, nós temos que ir no irmão e conversar em amor, exortar com mansidão de amor, a Bíblia diz, para que ele se restaure, pensando no bem dele. Então, da mesma maneira que nós não queremos que ninguém fale mal de nós, por trás de nós, nem na frente, nem em lugar nenhum, nós também não devemos falar mal uns dos outros. Lá em Provérbios vai dizer que quem fala mal do seu próximo não tem juízo, é um homem imprudente, porque o homem prudente se cala. O fofoqueiro, ele revela os segredos, mas aquele que é fiel de espírito, ele encobre os segredos, ele evita que a pessoa fique exposta, ele evita de expor uma pessoa, as dificuldades que a pessoa tem. Mas uma pessoa, quando ela é invejosa, é ciumenta, ou ela é fofoqueira, ela tem a facilidade de falar mal do outro. E a fofoca parece uma coisa pequenininha que você vai falando ali, fala para um amiguinho aqui, né, para alguém dentro de casa, e aquilo vai virando um vício na nossa vida. E a gente tem que corrigir isso, porque isso é pecado. E na Bíblia não dá direito a pecadinho, pecadão. Tudo é pecado diante de Deus e todo pecado gera morte, não importa se parece pequeno ou não. As consequências do pecado é que podem ter tamanhos. Algumas consequências, uma pessoa que comete um homicídio, as consequências vão ser maiores do que uma pessoa que fofocou, que falou mal do outro. Só que diante de Deus tudo é pecado, não tem tamanho. Então nós temos que cuidar da nossa vida, cuidar das nossas palavras, para que elas sejam palavras que edifiquem, que abençoem, né? Que não vá sujar a imagem das pessoas, mas que vai levantar as pessoas, encobrir às vezes o defeito da pessoa diante dos outros, para que a pessoa não fique envergonhada. Isso é agradável diante de Deus e é o que nós precisamos fazer, amém? Que Deus nos livre da fofoca, de falar mal, de difamar as pessoas e nos ajude a ter um coração realmente fiel e leal uns aos outros. Quarto lugar, orgulho. Orgulho é o pensamento elevado de si mesmo, teimosia, dureza de coração e obstinação. Não reconhece seus erros, quer sempre tudo do seu jeito, não aceita ser repreendido ou corrigido. Autossuficiência, não reconhece que precisa dos outros, acha, não, eu dou conta sozinho, eu que faço, eu sou o melhor. Né? Acha que sempre é o melhor e costuma menosprezar os outros. Isso é orgulho. E a Bíblia diz que Deus resiste aos soberbos, aos orgulhosos, mas Ele dá graça aos humildes. O Senhor detesta os orgulhosos de coração, sem dúvida serão punidos. Provérbios 16:5. Tiago 4:6. Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. A humildade é sempre um campo seguro de se estar. E o orgulho é sempre um campo minado para se estar. A qualquer momento a gente vai explodir, porque o orgulho, a teimosia de coração, a obstinação no erro, a falta de humildade de reconhecer quando erra, de pedir perdão, de perdoar o outro também, isso pode destruir a nossa vida espiritual e pode destruir a nossa vida também. Mentira e desonestidade, falsidade, enganar as pessoas, dizer meias verdades. Eu falei a verdade, não toda, eu cobri por causa do interesse pessoal, né? Eu não devolvi um troco, eu recebi um troco a mais, eu somei e vi que estava a mais e não devolvi para o comerciante lá onde eu comprei, a Shima. Nós precisamos ter cuidado, né, com a mentira, porque ela tem perna curta, né? E a Bíblia diz que o pai da mentira é o diabo. Assim como Jesus disse, eu sou a verdade, o caminho, a verdade e a vida, ele diz também que o diabo é o pai da mentira. Então, se a mentirinha caçula, o enganar o outro desonestamente, ser desonesto, dizer que foi um tanto e cobrar o outro, né? Por exemplo, uma pessoa manda você comprar algo, você diz foi tanto e na verdade foi menos e você ficou com o restante. Isso é desonestidade, isso está dentro do campo da mentira e o pai da mentira é o diabo. João 8,44, Jesus vai falar sobre isso. Em Efésios 4,25 vai dizer que não mintais uns para os outros, porque vocês são membros uns dos outros, são do mesmo corpo, da mesma família, não mintam uns para os outros. Em Colossenses 3, capítulo 3, versículo 9 a 10 também vai falar muito sobre a mentira.
Que Deus nos ajude. A mentira pode estar escondida em vários hábitos cotidianos nossos, como mentiridade, dar desculpas que não são verdadeiras por não ter cumprido um compromisso. Eu não fui porque minha mãe não deixou, e não foi por isso que você não foi. Às vezes algum compromisso na escola,